Bom, galera do terceiro ano, é o professor Luiz Alberto. É, Venho trazer aqui uma pequena revisão aí do conteúdo que foi abordado no decorrer das aulas, uma pequena revisão. É claro que é praticamente impossível a gente abordar todos os tópicos de maneira profunda, até porque o objetivo desse vídeo não é ser um vídeo muito longo, e sim ser um vídeo que traga a possibilidade de lembrar alguns conceitos aí que foram abordados no decorrer das aulas. Foi abordado no decorrer das aulas dois grandes tópicos aí de conteúdo que estão previstos no nosso planejamento, que estão disponíveis também no livro didático de vocês, que é mudança social e sociologia e mudança social e revolução. Primeiro, mudança social e sociologia. É importante destacar que a sociologia ela surge como disciplina científica através aí da contribuição e da percepção do pensador francês Auguste Comte, na qual Comte traz a reflexão, traz como objetivo de reflexão alguns elementos importantes para serem analisados. O Comte vai dizer que existiam três estágios de desenvolvimento de conhecimento, na qual o primeiro era um estágio teológico, na qual as explicações sociais tinham como fruto a religião. O segundo estágio, mais metafísico, na qual a construção das dinâmicas sociais estavam sustentadas na filosofia, e segundo Comte, de maneira bem abstrata. E no terceiro estágio, na qual a observação empírica, a observação científica, ela tinha se colocado, né, a ciência positiva como forma de construção de saberes sobre a sociedade. É importante destacar que o Comte, nesse terceiro estágio, ele propõe de maneira direta a criação da sociologia. Ele vai dizer que a sociologia é a disciplina da ciência positiva, ou seja, que vai trazer explicações aí para os fenômenos sociais, para os fenômenos que acontecem dentro da sociedade, na qual essas explicações elas passam a ter fruto científico, porque são fruto de observações empíricas, né? São frutos de observações direto desse fenômeno. É importante destacar também que dentro desse movimento o Augusto Comte também traz a reflexão das mudanças sociais a partir do algoritmo aí do ordem e progresso, na qual o progresso, segundo Augusto Comte, nunca vai colocar em questionamento a própria ordem. Também dentro desse tópico inicial de mudança social e sociologia, nós tivemos aí a trajetória de pensamento dos três grandes pensadores das ciências sociais clássicas, né, da sociologia clássica, o Max Weber, o Émile Durkheim e o Karl Marx. Bom, o Max Weber ele traz uma contribuição ímpar para a discussão de mudanças sociais. É importante descrever que o Max Weber ele tem aí uma produção teórica muito relevante dentro da estrutura do nosso sistema econômico, dentro da estrutura do capitalismo. O Max Weber escreveu um livro que foi eleito pouco tempo atrás, alguns anos atrás, pela Folha de São Paulo, inclusive como o principal livro do século XX, que foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o Weber traz uma semântica diferente para as ciências sociais. O Weber vai colocar o indivíduo com um papel importante nesse processo aí de análise das ciências sociais, porque segundo o Weber, as ciências sociais elas se constroem a partir de observações de manifestações individuais, na qual Weber inclusive vai colocar que as ações sociais dotadas de racionalidade são ações sociais que trazem a possibilidade de mudanças sociais que podem ser observadas pela sociologia. Então, Weber vai inserir no contexto aí das ciências sociais o papel predominante do indivíduo nas mudanças sociais. O Émile Durkheim ele traz uma continuação do positivismo do Comte. Ele traz aí uma reflexão acerca da necessidade de estabelecer uma ciência positiva que busque
a explicação de todos os fenômenos sociais. Esses fenômenos sociais recebem uma denominação pelo Émile Durkheim como fatos sociais. Os fatos sociais para o Durkheim são aqueles que são alvos e frutos de estudo da sociologia, e eles possuem basicamente três características. Eles são coercitivos, porque eles acontecem indiferente da vontade e do desejo dos indivíduos. São gerais, a generalidade, ou seja, eles acontecem não somente como manifestações individuais, mas sim em um número significativo dentro do contexto social. E a externalidade, porque as causas não são causas da natureza humana somente, né? A gente vai observar determinados fatos e esses fatos não têm como base a própria natureza humana, são fatos externos à natureza humana, que são coercitivos sobre o indivíduo, na qual não se existe muita possibilidade de enfrentamento desses fatos. O Durkheim vai dizer que a gente deve se atentar a isso. Só que o Durkheim também vai contribuir de outra forma. Ele vai dizer que a sociologia ela tem que ter um foco de estudo, esses fatos sociais, dentro de um determinado contexto, porque esses fenômenos eles acabam sendo característicos de um determinados contextos. Nesse sentido, ele vai dividir em dois tipos de solidariedade as sociedades. Ele vai dizer que existem duas solidariedades, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, na qual a solidariedade orgânica ela é a solidariedade marcante do sistema da sociedade capitalista, e a solidariedade mecânica é das sociedades pré-capitalistas. Ele vai dizer, por exemplo, que o alvo de estudo da sociologia está dentro das ciências que tem aí a solidariedade das sociedades que tem a solidariedade orgânica. E além disso, nós também discutimos um pouco aí de maneira bem objetiva o pensamento do Karl Marx, né? O Karl Marx ele traz uma dinâmica diferente, ele traz uma dinâmica muito mais incisiva a partir do seu método da dialética, né, do materialismo histórico dialético, na qual Marx acompanha todo o desenvolvimento do capitalismo lá no Reino Unido, na Inglaterra. Observando o desenvolvimento do capitalismo lá, ele começa a observar repercussões acerca desse capitalismo, que ele dizia inclusive que seria expandido para outras localidades, inclusive para a própria Alemanha, né? É importante destacar, quando Marx faz a análise da sociedade capitalista, ele tem alguns focos objetivos no estudo dele. Primeiro, como ocorre a divisão do trabalho dentro da sociedade capitalista. Essa divisão ocorre, segundo ele, a partir da divisão do meio produtivo em duas classes. O meio produtivo tem a classe dona do meio produtivo, a classe burguesa, e tem também a classe trabalhadora, que é a classe do proletariado, que é a classe submissa e a classe na qual a classe burguesa explora, né? Então o Marx ele faz essa avaliação, ele faz essa observação acerca da sociedade capitalista na divisão das classes. Mas o Marx é o único que trata, por exemplo, de uma vertente de ruptura, né? O Weber não trata de ruptura porque ele faz uma análise do papel do indivíduo. O Durkheim e o Comte fazem análises mais objetivas acerca da sociedade, como ela é e não como ela deveria ser. E o Marx, com a dialética, traz a discussão de como a sociedade poderia ser se ela fosse uma sociedade justa, igualitária, e nós tivéssemos aí, por exemplo, uma justiça social. É nesse contexto que o Marx prega, em várias das suas obras, principalmente no Manifesto do Partido Comunista, a queda aí do capitalismo através de uma revolução da classe oprimida, do proletariado, né? Então o Marx é o único dentro das ciências sociais que, além de fazer uma análise do contexto social, faz uma análise, por exemplo, de como a sociedade deveria ser e não somente como ela é. Nesse contexto surge aí o tópico seguinte, que é mudança social e revolução. Primeiro, a revolução é uma ruptura de uma ordem existente, ponto. Não tem outra definição. A revolução ela rompe
uma trajetória de um determinado sistema, de uma determinada ordem, e coloca no lugar outra ordem, outro sistema. A revolução basicamente é uma ruptura, né? Não existe uma revolução com continuismo da ordem anterior. Se a gente for fazer só mudanças bem pontuais dentro de uma mesma ordem, nós temos uma reforma, não uma revolução. E algumas revoluções foram importantes aí no decorrer da história, que levaram o capitalismo ao nível que ele chegou. As principais foram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana. Essas revoluções são chamadas de revoluções clássicas e trouxeram rupturas de modelos políticos e modelos econômicos existentes até então e serviram de base para o desenvolvimento do capitalismo como a gente conhece hoje. Além dessas revoluções clássicas, né, que cada uma tem a sua particularidade, a Revolução Industrial muda o sistema produtivo, a Revolução Francesa e a Revolução Americana trazem novas perspectivas, a Revolução Inglesa ela questiona um modelo monárquico absolutista. Todas essas revoluções serviram de base para o surgimento do sistema que a gente tem hoje na sociedade moderna industrial, na sociedade capitalista, e a ordem criada a partir dessas revoluções permanece até hoje. No decorrer do século XX, nós tivemos alguns movimentos revolucionários que não se concretizaram de maneira plena, não geraram uma ruptura total de uma ordem existente, mas foram movimentos embrionários que trouxeram a reflexão sobre o possível rompimento da ordem capitalista criada pelas revoluções clássicas. Podemos destacar a Revolução Mexicana, que trouxe aí algumas mudanças no começo do século XX, entre elas o México foi um dos poucos países na América Latina que realizou uma reforma agrária dentro desse movimento revolucionário, mas também teve um prazo de validade, um período curto no início do século passado. Tivemos também a Revolução Cubana, em 1959, na qual derrubaram lá o governo de um aliado americano, do Fulgêncio Batista, assumiram o poder e fizeram um processo de aproximação com ideais de esquerda. Então foi um processo revolucionário que não levou-se adiante dentro da perspectiva que o Marx colocava, que em último estado levaria ao fim do próprio Estado. Tivemos a Revolução Russa em 1917, na qual houve uma ruptura com o regime do czar na Rússia, um regime monárquico, e assume no lugar um regime com viés de esquerda, com viés comunista, que não conseguiu concretizar na plenitude todo o movimento que levaria, por exemplo, à Revolução do Proletariado idealizado pelo Marx. E também tivemos a Revolução Chinesa, que trouxe um novo tipo de ideal para um Estado centralizador, que foi aí conduzida pelo Partido Comunista Chinês, mas que não trouxe uma ruptura de maneira objetiva com todo o sistema capitalista. Hoje a gente pode visualizar que o capitalismo na China é um capitalismo de Estado, na qual o Estado tem aí uma participação muito grande no sistema econômico, né? Então não houve uma ruptura, a gente pode dizer que total da ordem existente até então, e sim de um processo aí de aproximação de novos ideais, mas não de ruptura. Bom, o objetivo de fazer uma aula de revisão é também que ela não venha a ser muito longa para não ser cansativa, e basicamente o que a gente discutiu de maneira bem resumida no decorrer das aulas e o que vai ser cobrado na avaliação de vocês é isso, galera. 2 tópicos, mudança social e sociologia, mudança social e revolução. Fico à disposição para sanar eventuais dúvidas aí que vierem a surgir e desejo aí a todos uma ótima prova aí. Qualquer dúvida, contem comigo. Abraços.